Aqui a gente tem um diagrama desenvolvido para você imprimir e colar. Esse pequenininho aqui, você cola aí no seu notebook, perto da sua mesa. O grandão aqui é uma folha de A4, que você pode colar aí na sua parede, na sua prancheta. Mas a ideia é só para você não esquecer. Então a gente tem aqui 6 passos. Você abrir o gráfico, traça a linha de tendência, busca suporte e resistência, observando área de liquidez, observando as confluências. Depois você traça pega a sua ferramenta, divide em 4 partes aí, a fração 25, 50, 75 e 100. Aqui, depois você procura a estrutura, procura o rompimento da estrutura. Nas reversões você procura a mudança de característica, que também é um rompimento de estrutura. Depois você aplica a teoria caro e barato. O que está em cima está caro, o que está embaixo está barato. E você vê em qual lado você está e busca comprar ou vender na outra parte. Então você determina onde está a sua oferta e demanda, os blocos de ordem. E aí o bloco de ordem tem aqui 3 divisões: desequilíbrio, sobreposição e retração. Por último, você procura a barra gatilho para dar entrada no seu trade. As barras gatilhos, a gente sabe que a gente tem barra de tendência, em seguida barra start, barra interna, em seguida barra start, barra externa, em seguida barra start, barra de reversão, em seguida barra start. Então nada aqui é uma regra. Você vai marcando de acordo com o nível de conhecimento que você vai tendo ao longo do processo. Eventualmente você vai marcar uma coisa, esquecer outra, e depois você vai ajustando, vai achar que uma linha a mais não precisa, vai achar que tem que ter sempre aquela linha marcando ali, mas o que importa é você aplicar a teoria. Vamos falar agora um pouco sobre a teoria CIB. Qualquer pessoa que tenha pedido um desconto na vida ou optado por vender seu carro para quem pagar mais, vai entender esse conceito aplicado ao trade. Quando o preço está caro demais, os vendedores aparecem. Quando o preço está barato demais, os compradores aparecem. Desenhamos a nossa estrutura de referência no gráfico, marcamos onde aconteceu o rompimento da estrutura. Depois dividimos a mesma em 4 partes iguais, 25, 50, 75 e 100. A partir da metade da estrutura, podemos começar a marcar zonas de liquidez, zonas de oferta e demanda e os blocos de ordens. O que eu espero? Espero que ele volte nessas regiões que eu marquei, onde o preço está caro e barato, pegue as minhas ordens e siga o fluxo até o alvo. Vamos ver aqui na representação gráfica como isso acontece. Então aqui a gente tem a nossa estrutura, temos aqui o nosso rompimento, depois nós dividimos as porcentagens, então a gente tem dividido aqui nosso gráfico. Da parte de cima para cá,
estamos na área do caro. Na parte de baixo, na área do barato. Então, eu marquei a minha estrutura, marquei meu rompimento. A partir do momento que eu valido um rompimento, eu tenho que eu tenho blocos de ordens validado aqui embaixo. Rompeu, valida o bloco de ordem. Então tem um bloco de ordem aqui embaixo. Posso ter outro aqui. Bloco de ordem, oferta e demanda, liquidez. Tudo isso são coisas que se misturam. Então, tudo marcado aqui. O gráfico dividido, a estrutura marcada, porcentagem marcada, liquidez, oferta e demanda, bloco de ordem marcado. Então, a minha tendência é uma tendência de alta. Eu marquei aqui a minha demanda. Então, o que eu espero? Espero que aqui em cima os vendedores comecem a vender caro. Para quê? Porque aí você vende caro e vai na direção do alvo e está barato do outro lado do range. Atingi o primeiro alvo, eu tenho meu lucro. Eu vendi aqui, atingi o primeiro, atingi o segundo alvo, eu saí no lucro aqui também. Então a nossa estrutura de alta está montada. Agora que a gente pode ter também aqui estrutura de baixa. Rompimento da estrutura, tendência de baixa. Então o que eu espero? Já tenho marcado aqui minha área de 50%. Então se a tendência está caindo, eu já tenho toda a minha estrutura marcada. Então eu sei que quando eu quebro a estrutura, eu valido o bloco de ordem para trás. Então aqui eu tenho um bloco de ordem, uma liquidez me esperando. Aqui em cima eu posso ter outra. Então, quando o preço está chegando aqui embaixo, o que eu quero? Quero comprar barato. Aí eu compro. Compro barato aqui. Ele vai batendo na minha zona de suporte e resistência, vai seguindo o caminho dele. E espero ele atingir meu alvo aqui em cima. Eu compro barato e chega aqui eu realizo. Eu vendo caro e coloco meu lucro no bolso. Então aqui você tem a representação do caro e barato. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos no gráfico. Temos aqui um checklistzinho. Primeira coisa para fazer: prepare o gráfico com agente de tendência, suporte, resistência e confluência. Então você já abriu o seu ativo, já marcou as suas linhas, já fez a confluência. P. Procure a estrutura de referência e marque o rompimento da estrutura. Então você vai achar a estrutura de referência. Ponto alto, ponto baixo,
ponto alto, ponto baixo, ponto alto, baixo, ponto alto. Aqui a gente teve o rompimento da estrutura. Agora, faça a divisão em porcentagens e aplique a teoria. Então aqui a gente já tem nossa divisão em porcentagens, 25, 50, 75, 100. E a gente aplica a teoria. Então, a gente teve um rompimento da estrutura. A gente sabe que assim que rompeu a estrutura, validou para a gente um bloco de ordens. Então, aqui o nosso rompimento, um bloco de ordens validado aqui. A gente marca ele. A gente olha também, temos outra estrutura aqui, outro rompimento. Desculpa, outro bloco de ordem para ser marcado. Essa linhazinha aqui laranja aqui, ó, ela está marcando toda a nossa referência, a nossa onda. Então a gente tem nossos blocos de ordem marcado, nossa estrutura rompida. Preenchemos os 4 requisitos. Preparamos o gráfico, procuramos a estrutura, o rompimento, fizemos a divisão de 50%, depois marcamos a liquidez. Então aqui é um gráfico de antes. Vamos observar o que aconteceu aqui para frente. Aqui um gráfico de depois. Então, marcamos o order block, marcamos. Ele voltou no order block, fez um pullback e você podia entrar aqui na barra gatilho e pegar até o próximo order block. Então, a nossa teoria foi aplicada aqui. Outro exemplo da teoria CB. Então, vamos ao nosso checklist. Prepara o gráfico com linha de tendência, suporte, resistência e confluência. Check. Então, você já prepara isso antes de começar a fazer todos os trabalhos. Isso aqui é o ponto inicial. Depois você procura uma estrutura de referência e marca o RE. Então a gente procura aqui a nossa estrutura. Essa aqui é a nossa estrutura. Está sendo quebrada aqui. E a gente tem a linha laranja mostrando a estrutura. Então essa aqui é uma estrutura de mudança de característica. Ela foi quebrada aqui. Então toda essa linha aqui é a nossa estrutura. E aí ela vai ser dividida. Então 50% para baixo está barato, 50% para cima está caro. Então aqui, como eu sei que quebrou a estrutura, validou para mim bloco de ordem aqui embaixo. Deixo marcado. Então aqui a gente já marcou
todos os cheques. Preparamos o gráfico, procuramos a estrutura de referência, fizemos a divisão de porcentagem, marcamos a nossa zona de liquidez, bloco de ordens. Agora vamos ver o que aconteceu depois. Então aqui a gente tem nosso bloco de ordem que estava esperando. Mas o que aconteceu? Trabalhou, bateu no bloco de ordem lá de cima, desceu e bateu nesse bloco de ordem aqui abaixo que estava marcado. Então aí mais um exemplo da estrutura. Outro exemplo. Preparar o gráfico, tendência, confluência, suporte e resistência. Cheque. Procurar a estrutura e marcar o RE. Baixo, alto, baixo, alto. Nosso rompimento de estrutura foi ali. Rompeu a estrutura, validou bloco de ordem para a gente. Então a gente deixa marcado aqui bloco de ordem validado. Outro bloco de ordem validado aqui mais abaixo. Marcamos as porcentagens, marcamos as liquidez, blocos de ordem, barra gatilho. Nossa linha aqui de porcentagem, 50% para cima caro, 50% para baixo barato. Então o que eu espero? Eu tenho aqui, estou trabalhando na parte caro, eu vou vender caro para chegar e realizar aqui no barato. Vamos ver o que aconteceu depois. Então aqui a gente tem aqui, ó, primeiro bloco de ordem, ele atingiu e está indo a caminho do segundo bloco de ordem. Então aqui a gente tem a nossa estrutura, 50% para cima. A gente vendia, por quê? Aqui a gente quer vender caro. Aí ele deu aqui uma barra gatilho, stop no cima do barra gatilho, alvo de 2 para 1 para baixo. Depois ele voltou novamente, bateu aqui na resistência. A gente tem nossa linha aqui de 25% aqui servindo como resistência. Barra gatilho, barra de reversão. Top aqui em cima, risco, planejado e alvo no outro bloco de ordem lá de baixo. Mais um exemplo. Vamos ver se tem mais. Outro exemplo aqui. Checklist. Preparar o gráfico, linha de tendência, suporte e resistência e fazer as confluências. Procurar a estrutura de referência e marcar o RE. Rompeu aqui. Rompimento da estrutura. 50%, 25%, 75%, 100%. Rompeu a estrutura, valida para mim um bloco de ordens.
Então eu tenho aqui esse bloco de ordens bem aqui, está marcado. Temos a divisão, marcamos os blocos. Vamos ver o que aconteceu depois. Aí, ó. Comprimento da estrutura. Bloco de ordem que a gente marcou. Bateu a primeira vez, deu trade. Deu trade. Depois trabalhou. Bateu a segunda vez, deu trade. As duas vezes em cima da nossa linha de suporte. Então, sempre ficar esperto, sempre observar como a teoria funciona. Todos os nossos cheques respeitados. E é isso aí.